Mas é isso que eu falo, ô Mauro César Pereira, porque já é a segunda derrota da seleção brasileira sob o comando do Ramon em 3 jogos. E vamos ser sinceros, o Egito chegou na semifinal da Copa do Mundo. Senegal foi campeão africano. Mas as seleções africanas nunca foram de dar tanto trabalho para a seleção brasileira. E agora já perdeu para o Egito. Perde feio para Senegal, porque foi feio. Inclusive um gol do Brasil, aquele gol ali do Marquinhos, foi um frango absurdo. Foi um acidente, era para ser 4-1. Então, é uma seleção pobre dentro de campo e a gente costuma ver muito, inclusive eu discordei do Leão, né, na entrevista que eu fiz com ele no Reis da Resenha agora nessa segunda, que ele estava revoltado que o treinador da seleção brasileira seria um estrangeiro. Ele falava, isso é um absurdo. Falei, desculpa, eu discordei lá na Jovem Pan, eu tenho que discordar aqui. Eu não acho. Eu acho que tem que ser um estrangeiro, porque fica um pouco esse corporativismo, mas não dá, Mauro, já é muita vergonha dessa seleção brasileira. Teve o 7-1, teve Croácia, Bélgica, agora em 3 jogos, 2 derrotas. E olha os adversários, Egito, Guiné e Senegal. Não são grandiosíssimos adversários que brigam por títulos de Copa do Mundo e o Brasil perdendo sem oferecer um bom futebol. Eu acho que a gente está discutindo sobre um time que não existe, né? Não existe seleção brasileira. Isso aí é o que? Um catado dos jogadores nascidos no Brasil e sem técnico, que o Ramon não é técnico, né? Nem para time de Série A ele é técnico. Vamos lembrar que a trajetória do Ramon, ele treinou... desculpa, é Marrocos, eu falei Egito. Marrocos. Ele treinou o Vasco, 19 jogos, foi demitido. Treinou o CRB, 19 jogos, na Série B, foi demitido. E o Vitória, na época, na Série C, se não me falha a memória. Não foi, Vampiro? Acho que estava na Série C. Na Série C. 9 partidas. Foi demitido. Então ele treinou um time de Série A, um time de Série B, um time de Série C. Né? O Vasco foi em 2020. Ramonismo, até, né? Os gols lá do Cano, no começo do campeonato. Enfim. A trajetória dele não o credencia nem para ser técnico do Sub-20. A ida dele para esse papel aí de técnico Sub-20 foi uma coisa que não tem explicação técnica, né? Aí, numa emergência, ele vai treinar a seleção brasileira. Não tem a menor condição, gente. Dá até pena de vê-lo ali à beira do campo, ali, aquela carinha ali, sem saber o que fazer. Mas foi eliminado do Sub-20 agora no Ele foi eliminado por Israel. Que alguns times não liberaram os jogadores. Mas mesmo assim, tinha Marcos Leonardo, tinha Andrei, tinha bons jogadores ali para perder para Israel. Da maneira que perdeu. Israel ainda perdeu 2 pênaltis, né? Perdeu um pênalti, houve um outro na sequência e perdeu de novo. Então tinha bons jogadores, quer dizer, o Ramon não está qualificado para isso. Se ele um dia vai ser um bom técnico, eu sinceramente não sei. Hoje eu sei que ele não é. Está ali para tapar buraco, porque numa emergência puseram ali. O ideal era não ter jogo nenhum. Só que esses jogos são compromissos pré-assumidos pela CBF, com aquela empresa lá que organiza os jogos. Então tem que jogar. Todo mundo tem que jogar. Como a Alemanha perdeu para a Colômbia ontem. Os alemães estão cuspindo a abelha africana, que não está jogando nada a Alemanha. Eliminado em fases preliminares de Copa do Mundo, mundiais seguidos. E com problemas, né? Estão discutindo, inclusive, o fato de, no futebol alemão, não existirem jogadores de primeira linha, né? Mesmo nos times, né? Quantos são de primeira linha no futebol mundial? Estão discutindo a liga deles e tal. Até que ponto isso impacta na seleção? Que eles foram campeões do mundo, depois não fizeram mais nada. Então não é só o Brasil, não. Outras seleções importantes vivem dificuldades. Eliminado em primeira fase de Copa do Mundo. Duas vezes. A Itália não foi à Copa de novo, ganhou a Euro, não foi para a Copa do Mundo. Então você tem a Espanha também deixando a desejar em Copas seguidas. Tem várias seleções grandes que não vivem grande momento. Agora, a seleção do Brasil ela não existe. A grande discussão que eu acho agora é o seguinte, quem vai ser o interino? Quem vai ser o interino? Mas ela também não jogava bem com o Tite, não. Não, peraí. Com o Tite, na Copa do Mundo, as duas últimas Copas o Brasil jogou muito mal. O Tite, nas eliminatórias, que são muito fáceis, ele cumpriu muito bem o papel dele, né? Tem uma obrigação ali. E a obrigação foi cumprida. Mas o ganhou todo mundo, passou o rodo, foi, desclassificou, com o pé nas costas e foi embora. Não teve praticamente jogo nenhum com seleções europeias. E na Copa do Mundo ele teve um jogo bom, que foi o jogo da estreia. Achei que foi um bom jogo, até apontou ali um sinal positivo, depois a coisa realmente não foi nada. Não, e na Copa de 2018 também, só teve um bom jogo, que foi o segundo tempo contra a Bélgica. Numa situação adversa, que você tinha que buscar o resultado, buscando ali com a faca nos dentes, porque você está perdendo, está sendo eliminado, sob pressão, né? Então, assim, de fato, o Tite achei muito decepcionante as participações dele em Copa do Mundo. Mas hoje não existe a seleção brasileira. Não existe, isso aí é um arremedo, é um catado. Vai lá para cumprir tabela, gente, cumprir compromisso comercial. Tem que jogar, vai lá, joga vocês aí e acabou. Então, vai começar a ter uma seleção no dia que a CBF vai haver uma coletiva, me parece que até o final do mês, mas é o que está se comentando na CBF, do presidente Edinaldo Rodrigues. Eu acho que nessa coletiva ele tem que chegar já com o nome.
ele tem que chegar com o nome do seu interino. Isso é fundamental. O interino é fulano de tal, é o professor Valdemar. Valdemar, não pode. Mas tem que ser alguém ali, tem que chegar. E assim, não pode ser um Ramon da vida, não pode ser um novato, assim como o Ramon. Tem que ser alguém mais intermediário, que tenha condições de chegar no vestiário, chegar num campo, dar um treinamento, montar essa equipe e cumprir um papel normal nas eliminatórias. Que é o que? Ficar ali, primeiro, segundo, terceiro ali, entregar para o Ancelotti lá em 2024, olha só, está aqui, ó. O time está na zona de classificação, tivemos aqui alguns problemas, ganhamos alguns jogos, trouxemos alguns jogadores novos, sempre surge, né? Algum garoto, cara que está se destacando, você já convoca para o time principal, tem uma base mínima, que o Ancelotti vai começar a partir dali a fazer o trabalho. Ele tem 2 anos, tempo pra caramba, dá para montar o time 30 vezes. Eu acho que isso não é o problema, essa coisa do ciclo, no papel muito bonito, eu concordo que é o ideal. Mas nem sempre é possível. Assim, muito pior do que o ciclo, meio ciclo do Ancelotti, é começar um ciclo com Dunga 2 vezes. 2 vezes começaram o ciclo com Dunga. Tragédia. Né? E um com o Falcão, depois da Copa de 90, que nunca havia sido técnico, que é um homem extremamente inteligente, um cara muito educado, mas nunca foi um bom técnico, o Falcão. E começou na seleção brasileira, o Dunga também. A primeira do Dunga até que não foi tão ruim, ganhou a Copa América, na Copa do Mundo, acho que o Brasil fez um papel até digno, perdeu para a Holanda e tal, mas não eu achei bom o jogo contra a Holanda. Não foi um desastre, pelo contrário. A questão do Dunga eram outras questões, né? Agora, na outra, um desastre. Assim, o Brasil estava em 6º lugar, gente, quando o Tite assumiu para classificar o Brasil para o Mundial da Rússia. Então, acho que isso é muito pior, você fazer experiências com caras que, sabe, o Dunga foi o quê? Ele foi o cara que tapou o buraco para o Tite. Por linhas tortas foi o que aconteceu. O Tite assumiu já no meio do processo, né? E agora, acho que a coisa está clara, são 2 anos, vai chegar até lá uma outra comissão técnica. Eu acho que ele tem que ter um técnico que tenha algum estofo. Mas um técnico vai aceitar para buraco? Gente, seleção brasileira, 1 ano. Depois você ter, talvez até, se houver acordo com um técnico italiano, até desse cara continuar na comissão técnica. Ou até sair depois, surgir uma proposta, porque é um tremendo holofote, né? Você vai treinar a seleção brasileira, é por 1 ano, mas, porra, é a seleção brasileira. Mas vocês acham que esses treinadores de hoje em dia que estão em alto nível, Fernando Diniz, Dorival Júnior, eles aceitariam? Não, né? Teria que ser alguém indicado pelo Ancelotti. Estão empregados. Não. A CBF, oficialmente, que vai escolher é a CBF. É claro que o Ancelotti deve, de alguma forma, participar, mas ninguém vai falar isso porque ele não pode participar. Ele tem um contrato assinado com o Real Madrid. Então, se ele participar, não vai falar. Ninguém vai dizer. Então, oficialmente, é a CBF que vai escolher. Acho até que o Ancelotti ele não tem, assim, o conhecimento do mercado de técnicos aqui do Brasil para fazer essa escolha. Então, a CBF vai ter que escolher. Eu acho que tem que ser alguém com alguma rodagem. Alguém que tenha, assim, uma experiência de time grande, que já ganhou o título. Porque você vai trabalhando no vestiário com vários jogadores internacionais. Não pode ser um novato. Sabe, o Ramon, você vê ali as imagens, ali naquela pranchetinha ali no quadro, ali mostrando. Numa boa, vocês acham que os jogadores da seleção brasileira estão olhando atentamente, olha o que o Ramon vai falar aqui? Não está olhando. Duvido. Não está, porque não tem tamanhos, não tem história, entendeu? Esses caras são treinados. Pô, o goleiro da seleção brasileira é treinado pelo Guardiola, pô. Aí você vai fazer a palestra do Ramon? Eu não sei, eu imagino que o jogador ele olha por respeito, ele vai ouvir, é lógico, é uma relação profissional, mas não tem impacto, cara. É assim, você está colocando uma turma de veteranos para ter aula com um professor que nem se formou ainda. Pilhado, posso fazer uma pergunta para o Mauro? Mauro, você acredita na qualidade desses jogadores brasileiros? Eu acho que essa geração não é brilhante, mas tem alguns bons jogadores. Eu acho que hoje, mais do que nunca, o Brasil não vai ter mais, acho que aquela diferença técnica que tinha para algumas seleções. É claro. Eu acho que não vai ter mais. O maior exemplo, você pega, por exemplo, o caso da Bélgica, o De Bruyne. Existiria o De Bruyne há 20 anos? Não existiria um cara como o De Bruyne há 20 anos. Um jogador de altíssimo nível. O cara é belga. Aí, o Haaland, pô. Na Noruega. Norueguês. Aí você tem também outra questão. Você pega jogadores como o Lukaku, belga. Antigamente, na seleção belga, você tinha jogadores brancos. Ou não, até miscigenação, isso tudo misturou. O Rüdiger é um zagueiraço alemão e é negro. Quer dizer, porra, então você tem essa... o mundo mudou. Tudo Dois mudou. básicos na seleção da Espanha. Exato. As seleções mudaram. E tem jogadores habilidosos nascidos em países onde você não tinha jogadores assim. O Hazard hoje está em baixa. Mas ele era o jogador que mais driblava na Premier League, uma habilidade absurda. Controle de bola, o cara é belga. Se você pensasse há 20, 30 anos, belga, tem um ou outro que aparece. Teve aquela geração dos anos 80, do Gareth e tal, do Sifo e tal, mas foi muito pouco. A própria França, com descendentes africanos. A França mudou completamente seu patamar. A França é a seleção que mais tem talentos hoje do futebol internacional. Você vê que eles perderam 8 jogadores na Copa do Mundo. Tinha um time fortíssimo ainda assim.
vai surgindo mais e mais jogadores. E está muito ligado à miscigenação, aos jogadores de origem africana, norte-africana ali também, argelinos e tudo, que jogam pela seleção da França. Então, eu acho que mudou muito. Eu acho que o Brasil dificilmente vai ter essa supremacia, assim. Não, os grandes jogadores, os melhores são todos brasileiros. Mas jogador acima da média na seleção brasileira. Você tem o Marquinhos, talvez como zagueiro, o Ederson como goleiro. Eu não acho acima da média. Você não acha como zagueiro o Marquinhos? Eu acho. Acima da média, não. Acho que é tudo meia boca. O Ederson eu acho um goleiro acima da média. São bons jogadores. Mas acima da média do futebol mundial. Eu acho que estão na média dos grandes jogadores ali, dos bons zagueiros, dos bons goleiros. Seria o quê? Só o Vinícius Júnior, então, hoje, acima da média? O que se destaca mais hoje é o Vinícius Júnior. Casimiro é acima da média? Casimiro, eu acho que sim, assim, um jogador... Eu não diria que é acima da média, eu acho que eles estão na média dos melhores. Dá pra duelar. Isso, assim. Quais são os melhores? Goleiros. O Ederson vai aparecer. Os zagueiros. O Marquinhos talvez apareça ali. O Casimiro, com toda certeza, aparecendo entre os melhores jogadores da posição dele. Sendo que o Casemiro já está passando dos 30, Marquinhos também está nessa faixa, já não são tão jovens. Mas eu acho que assim, mais do que nunca é preciso que um jogo coletivo. Você tem que ser um time bem treinado. Porque aí você juntando esses jogadores, assim, o material humano do Brasil, mesmo não sendo o melhor de todos os tempos, é melhor do que a da maioria das seleções. Você tem jogadores melhores do que a maioria das seleções. Se você comparar, a Itália não tem jogadores melhores que o Brasil, a Inglaterra não vai ter, acho que no geral não tem. Tem alguns bons e tal, mas não vai ter. A própria Argentina, se você tirar o Messi ali, mais um ou dois ali, você não tem. Tem vários jogadores que são medianos, não são brilhantes. Não são... O Otamendi foi campeão do mundo na zaga da Argentina. Agora, se você for comparar, né, Wander, que a gente tem aí, ó, a seleção brasileira. Hoje, laterais não estão nem um pouco ali entre os melhores do mundo. Não estão. A gente tinha Roberto Carlos e Cafu nessa última geração que o Nilson falou. Mas os dois laterais que jogam a Copa do Mundo jogam na Juventus. Não jogam em um time qualquer, né? Vamp, mas você não vai querer comparar com Roberto Carlos e Cafu. Não, é outra geração. Mas eu tô comparando geração, exatamente isso que eu tô fazendo. É uma geração o Brasil não tem esses jogadores. No máximo. Não tem mais esses jogadores acima da média. Eu acho, como o Mauro falou que ele acha que tá ali equiparado. Então eu acho isso. Eu acho que Ederson, Marquinhos, Casimiro e Vinícius Júnior são os únicos, Wander, que estão ali na disputa dos tops das suas posições no mundo. O resto, não. Boa tarde, Asmar. Boa tarde a todos. Eu vejo, assim, para não recuar muito tempo, no ano passado, ano da Copa do Mundo, o Brasil, a meu ver, deu pouquíssimas apresentações que agradaram. O problema do Brasil não foram os resultados. Fez uma campanha espetacular nas eliminatórias, todo mundo já sabe disso, os números são conhecidos. Eu acho que sempre, ou quase sempre, nós mesmos criticamos o desempenho da seleção brasileira e não é de hoje. E eu recuei só um ano, hein? Mas poderia, se quiserem, recuar um pouquinho mais. Agora, o momento atual, 2023, certo? Óbvio que o Brasil não tem uma seleção, é isso, não tem uma seleção. E os jogadores, eu bato nessa tecla porque tenho sido, pelo menos nesse ponto, eu tenho sido muito coerente. Eu acho que os jogadores acham que, alguns deles, ou quase todos, acham que jogam mais do que efetivamente jogam. Acho que a mídia coloca como superastros alguns que ainda não atingiram esse ponto, nem sei se atingirão. Com relação a técnico da seleção brasileira, se já há um mês o Ancelotti estivesse na seleção brasileira, eu não esperaria uma exibição melhor do que aconteceu ontem. Eu acho que os técnicos que vão para a seleção enferrujam, eles sentem falta, aqueles que trabalham muito, sentem falta de colocar com mais intensidade a mão na massa. E dependem muito dos jogadores, o comprometimento dos jogadores, enfim. Se tem jogadores, se é verdade que o Brasil... Aliás, eu acho muito grave, e foi muito pouco falado a respeito, a eliminação brasileira no Sub-17 contra o Egito. Eu acho isso grave. Eu falei aqui no programa e não ouvi muita gente falar. É incrível. Sub-17 eliminado pelo Egito. Pelo Egito. Nada contra... Pô, estão brotando talentos no Egito. Ou é mentirosa a tese daqueles que dizem que aqui brotam talentos. Não importa. Brotavam. Não importa. Perdeu para Israel no Sub-20. Não importa. Não importa. E Sub-17 nós perdemos de novo. Agora, tá certo? Então eu só estou dizendo isso porque é muito grave isso. Mas faltou o jogador A ou B. Não importa. Então é mentirosa a tese que você enfia a mão lá no centro de treinamento e traz sempre um astro.
É mentirosa, eu acho que é a expectativa do Brasil. A gente ainda não caiu na real, ou a maioria não caiu na real, que não estamos mais nesse patamar. Não estamos mais. O que aconteceu nesses 2 últimos jogos, mesmo a vitória contra a Guiné, gente, ganhado de Guiné, 4-1, fez gols, é verdade, mas sem nenhum valor técnico, não tem nenhuma importância. Sabe, você ganhar de um clube, de um time que não tem nenhuma força. Quer dizer, o valor da sua vitória é proporcional à força do seu adversário. Claro. Se você joga contra ninguém, mesmo você vencendo, você tem que sair, puxa vida, não valeu. Jogou contra o Senegal e tomou uma cacetada. Jogou contra o Senegal e não ganhou o jogo, perdeu o jogo. E perdeu bem perdido, diga-se de passagem. Agora vem a Bolívia. Vai jogar contra a Bolívia em casa. Teoricamente, vai ganhar. Mas aí começa a querer, agora que vale, sabe, eliminatórias. Gente, não vale nada. O Brasil já estará na Copa, só se for um terremoto, um tsunami, mas estará na Copa em 2026, ele e a Argentina. Agora, vai chegar um treinador? Hoje saíram nas páginas que a CBF já pensa em colocar, digamos assim, alguém ao lado do Ramon. Não sei se essa informação vai ser confirmada. Ele continuaria e colocaria alguém ao lado do Ramon. As teses são as mais variadas, como já foi dito aqui. O Ancelotti pode sugerir, pode indicar, talvez. Vai chamar quem para ficar? Até a chegada do professor Ancelotti. Mas tem gente achando que o Brasil só vai tomar cacetada enquanto o Ancelotti não chegar. Sabe, eu não vejo assim, eu vejo que o Brasil não tem mais aquela grande qualidade técnica. E só para fechar, Asmar, tem duas missões da seleção brasileira que eu acho muito forte, muito pesada. A primeira, recuperar o afeto ou o carinho da torcida brasileira. Isso é extremamente importante. Perdeu totalmente, a gente vê as reações. E o outro, pelo menos voltar a preocupar adversários. Hoje já não é mais. Antigamente os times enfrentavam o Brasil e o elenco adversário não dormia. Hoje já não tem mais isso, de uns tempos para cá. Não é assim. Ele chega como favorito, como selecionado favorito, claro, sempre chega. Mas já não dá mais aquele frio na espinha. Não dá mais um grande temor. Você acha que os bolivianos estão tremendo? Ninguém treme hoje para a seleção brasileira. Ninguém. Ninguém. Em La Paz eles vão ganhar o jogo. Entendeu? Se jogar em La Paz, eu não sei. Eu não sei, eu acho muito fraca. Nós já perdemos por seleção melhor. É um drama. Essas duas missões, Asmar, são importantes. Recuperar o afeto. Você falou aí nos 3 últimos programas que não estão ligados no jogo da seleção. É verdade. Eu sei que vontade. Agora eu pergunto, que vontade a gente tem de ver jogo da seleção brasileira? Então, nenhuma. É muito importante isso. Agora, os jogadores têm participação. Eu acho que os jogadores jogam mais do que estão jogando menos do que podem jogar. E nós não temos treinadores. O Tite falou há mais de um ano ele avisou que ia embora. Não é essa história de que não teve tempo para acertar. Mas eu sempre pensei no maior, que é o Ancelotti. A gente vai esperar isso que o Mauro falou, é verdade. Tem essa conversa que no dia 30 ele vai falar alguma coisa mais substancial, mais concreta. Eu não sei se ele vai falar, esclarecer. Eu não sei. Eu só sei que saiu no jornal AS. Acho que você vai falar um pouco, eu não quero me antecipar, mas isso é importante. Saiu AS que o Ancelotti teria torcido o nariz por alguns vazamentos. Eu só quero que depois você vai falar sobre isso, mas isso é importante. Então vamos aguardar o dia 30, se teremos pelo menos alguma coisa que indica efetivamente a contratação do Ancelotti e quando ele vai chegar. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai continuar tendo os 2, 3 dias que todos tiveram para treinar. Não vai mudar. 2, 3 dias, cada vez que reúne, mesmo assim o treino me engana que eu gosto, para mudar.